Há momentos em que a alma humana parece sufocar em silêncio, esmagada pela inquietação, pelo peso da tristeza e pelas sombras persistentes de pensamentos destrutivos. Nessas horas, muitos procuram respostas em soluções rápidas, mas poucas vozes oferecem consolo tão profundo quanto as palavras eternas do Salmo 91. Esse cântico antigo revela que há um refúgio seguro, um abrigo invisível, capaz de transformar desespero em esperança e escuridão em luz. Quantas vezes você já se sentiu esmagado por preocupações que pareciam não ter fim? E quantas vezes desejou apenas um lugar secreto, um abrigo onde sua mente pudesse descansar em paz? A resposta está clara. Existe um Deus que convida cada coração aflito a se esconder debaixo de suas asas. Ele não apenas observa, mas age, protegendo, sustentando e libertando aqueles que confiam nele. Ellen G. White, ao refletir sobre as promessas divinas, sempre destacou que a confiança no Altíssimo não é um mero pensamento positivo, mas um ato de fé real e ativo. Segundo ela, esse salmo não é poesia distante, mas um chamado prático para viver em segurança espiritual, mesmo em meio às maiores tempestades emocionais. É um convite para permitir que a paz celestial substitua a angústia que tantas vezes paralisa o ser humano. Quando a mente é invadida pela ansiedade, quando as lágrimas se tornam companheiras diárias e os pensamentos parecem gritar mais alto que qualquer voz de esperança, lembrar-se da promessa: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. É como beber água fresca em meio ao deserto. A segurança não está nas circunstâncias, mas na presença de Deus. Este roteiro, fundamentado na autoridade de Ellen White e ancorado no Salmo 91, guiará você a compreender como o Altíssimo oferece libertação da ansiedade, alívio para a tristeza e vitória sobre os pensamentos negativos. Não é apenas um estudo, mas uma experiência transformadora que desperta coragem, renova a mente e fortalece o espírito. A primeira chave para compreender o poder do Salmo 91 é reconhecer que a confiança não nasce do acaso, mas de uma escolha consciente. Ellen White enfatizava que a fé não é um sentimento que depende das circunstâncias. É uma decisão firme de acreditar que Deus cumpre o que promete, mesmo quando os olhos humanos não enxergam saída. Assim, o refúgio do Altíssimo não é um lugar físico, mas um estado de entrega interior, onde o coração encontra segurança em meio ao caos. A ansiedade frequentemente se levanta como um inimigo invisível, corroendo a mente com cenários que talvez nunca aconteçam. White destacava que essa inquietação é uma forma de carregar um peso que o próprio Cristo já se ofereceu para suportar. Quando se escolhe descansar à sombra do Onipotente, o medo perde força, pois a alma passa a confiar na presença constante de um Deus que não falha. A tristeza, por sua vez, é muitas vezes alimentada pela lembrança de perdas, frustrações e culpas que insistem em permanecer. Porém, a promessa divina é clara: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ellen White interpretava essas palavras como um lembrete de que o Senhor não apenas liberta de perigos externos, mas também cura as feridas interiores, arrancando as amarras que prendem a mente à dor. Outro ponto essencial está na batalha contra os pensamentos negativos. Eles surgem como flechas ardentes, tentando convencer que a esperança é inútil. White afirmava que tais ideias não devem ser alimentadas, mas confrontadas com as verdades eternas. Cada versículo do Salmo 91 funciona como um escudo, protegendo a mente contra ataques invisíveis e fortalecendo a fé. Habitar no esconderijo do Altíssimo é, portanto, mais do que um conceito religioso. É uma experiência diária de confiança e rendição. Ellen White convidava cada pessoa a experimentar essa realidade como um estilo de vida,
Acordar, trabalhar, enfrentar desafios e repousar sob a certeza de que nada pode separar o ser humano da presença protetora de Deus. Um dos pontos mais fortes no Salmo 91 é a imagem de abrigo sob as asas divinas. Ellen White explicava que essa metáfora não é apenas poesia, mas um convite para imaginar a ternura de um Pai celestial que envolve seus filhos com cuidado e proximidade. Aquele que se coloca sob essa proteção experimenta uma paz que o mundo não consegue oferecer, pois não se trata de ausência de problemas, mas de certeza de companhia. Quando a mente está tomada pela ansiedade, a respiração se acelera, o coração dispara e a lógica se perde em meio ao medo. White apontava que a oração é o caminho que devolve clareza e serenidade. Ao derramar diante de Deus cada preocupação, a alma encontra descanso, pois compreende que o Altíssimo tem poder para resolver aquilo que parece impossível. A oração, portanto, não é repetição de palavras, mas entrega genuína que transforma a angústia em confiança. A tristeza, muitas vezes, se infiltra nos dias comuns, tornando as horas mais pesadas do que deveriam ser. Ellen White afirmava que o segredo para vencer essa sombra está em lembrar das promessas divinas e cultivá-las como quem rega uma planta preciosa. Cada promessa é uma semente que, quando cuidada, floresce em esperança. Assim, mesmo em meio ao luto, às perdas ou aos desapontamentos, a lembrança de que Deus está presente traz consolo real. Já os pensamentos negativos, que insistem em corroer a mente, podem ser enfrentados com a prática da fé ativa. White ensinava que cada palavra das Escrituras é como uma arma espiritual, capaz de repelir dúvidas e sentimentos destrutivos. Ao declarar em voz alta a verdade de que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, o crente reafirma sua confiança em Deus e enfraquece o domínio da desesperança. Habitar nesse lugar secreto de confiança não significa viver alienado da realidade, mas encarar os desafios com a convicção de que nada acontece sem a permissão do Altíssimo. Ellen White reforçava que essa perspectiva transforma a forma como se lida com cada obstáculo. Em vez de sentir-se esmagado, o coração aprende a enxergar cada situação como uma oportunidade de ver a mão de Deus em ação. O Salmo 91 também fala sobre proteção contra terrores noturnos e perigos diurnos. Ellen White via nessas palavras a representação de todos os medos ocultos que assombram a mente, desde a solidão que aperta no silêncio da noite até as preocupações que esmagam durante o dia. Para ela, esses versos não eram apenas um consolo, mas uma promessa de que nenhuma escuridão interna tem poder sobre aquele que escolhe viver na presença de Deus. A ansiedade costuma encontrar terreno fértil justamente nos momentos de incerteza. White ensinava que é nesses instantes que a fé deve ser exercitada como um músculo. Assim como o corpo se fortalece pela repetição dos exercícios, a confiança espiritual cresce cada vez que se decide acreditar, mesmo sem ver. O resultado é uma mente mais resiliente, que aprende a enfrentar as tempestades emocionais com coragem renovada. A tristeza, quando prolongada, pode transformar-se em desânimo profundo, apagando a chama da esperança. White lembrava que o inimigo espiritual utiliza essas brechas para enfraquecer o ânimo e afastar a mente das promessas divinas. Contudo, ao declarar com convicção que o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza, o coração encontra força para se reerguer, pois reconhece que a vitória não depende de sentimentos passageiros, mas da fidelidade de Deus. Os pensamentos negativos muitas vezes são como flechas invisíveis lançadas contra a mente. White destacava que essas setas só encontram força quando recebem atenção. Ao substituir cada ideia destrutiva por uma promessa bíblica, a mente passa a rejeitar as mentiras do medo e a se fortalecer na verdade.
É um processo de vigilância e escolha diária, no qual cada pensamento é disciplinado pela confiança em Cristo. Essa postura de confiança transforma completamente a vida. Habitar no esconderijo do Altíssimo não é apenas uma prática devocional, mas um estilo de vida que molda decisões, relacionamentos e até a forma como se enfrenta as lutas internas. Ellen White insistia que essa experiência de fé real faz da vida um testemunho vivo do poder de Deus, inspirando outros a também buscar refúgio sob suas asas. Um dos trechos mais impactantes do Salmo 91 declara que Deus enviará seus anjos para guardar aqueles que confiam nele. Ellen White ressaltava que essa promessa não é simbólica, mas literal. Segundo ela, anjos reais, enviados pelo Altíssimo, acompanham diariamente os que se colocam sob sua proteção. Essa realidade, ainda que invisível, é um bálsamo contra a ansiedade, pois lembra que ninguém enfrenta suas lutas sozinho. A ansiedade se dissipa quando se compreende que o céu está envolvido nos mínimos detalhes da vida. White afirmava que não existe lágrima ignorada, nem clamor esquecido diante de Deus. Essa certeza liberta a mente do peso de acreditar que tudo depende apenas da própria força. Saber que seres celestiais estão ativos em favor do crente abre espaço para a serenidade e dá coragem para enfrentar cada desafio com confiança. A tristeza, por sua vez, perde intensidade quando a presença dos anjos é lembrada. White ensinava que a solidão é muitas vezes uma ilusão, pois a companhia celestial é constante, mesmo quando o coração humano não percebe. Essa percepção renova a alma abatida, lembrando que, em meio ao choro, existe um exército silencioso trabalhando em favor da esperança. Os pensamentos negativos, tão insistentes, também se tornam mais frágeis diante dessa promessa. White comparava essas ideias a nuvens passageiras que não resistem ao brilho da luz divina. Ao recordar que anjos ministradores cercam o crente, a mente encontra ânimo para rejeitar a mentira da derrota e afirmar que há vitória garantida em Cristo. Habitar sob essa proteção angelical é experimentar diariamente a realidade do cuidado divino. White dizia que a vida daquele que confia no Altíssimo se torna um testemunho visível de fé inabalável. O mundo observa e percebe que não há explicação humana para tamanha paz em meio às lutas. Essa serenidade, fruto da confiança nas promessas de Deus, é o que transforma o coração e inspira outros a também buscar refúgio nele. No encerramento do Salmo 91, o próprio Deus fala em primeira pessoa, garantindo livramento, resposta às orações e vida longa para aqueles que o amam. Ellen White sublinhava que essa mudança de voz é um selo divino, um lembrete de que o Altíssimo não apenas promete por meio de metáforas, mas declara com autoridade que estará presente em todas as circunstâncias. Essa certeza é o antídoto final contra a ansiedade, pois prova que não se trata de uma fé vazia, mas de um pacto firmado pelo próprio Criador. A ansiedade, diante dessas palavras, perde sua força. White dizia que confiar em Deus é como assinar uma aliança de descanso. Mesmo que os problemas não desapareçam de imediato, a alma encontra serenidade ao saber que o futuro está nas mãos daquele que nunca falha. Essa convicção silencia o turbilhão de preocupações e oferece ao coração cansado um repouso que o mundo não é capaz de dar. A tristeza também é confrontada diretamente quando o Senhor assegura: eu estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. White interpretava essa promessa como a prova de que a dor não é o fim da história. O sofrimento pode até ser real, mas não é definitivo. O Altíssimo não ignora a lágrima derramada. Ele a transforma em testemunho de superação e em fonte de fé para outros que observam. Os pensamentos negativos, tão persistentes, se dissipam quando confrontados com a voz do próprio Deus. White
enfatizava que nenhuma mentira da mente pode resistir à verdade divina. Cada vez que o crente escolhe crer nessas declarações, constrói um muro espiritual contra a desesperança. Essa prática, repetida dia após dia, fortalece a mente e a prepara para resistir mesmo nos momentos mais sombrios. Assim, habitar no esconderijo do Altíssimo é viver sob a certeza de que existe um Deus que fala, promete e cumpre. Ellen White dizia que esse relacionamento íntimo transforma a vida em uma jornada de confiança contínua, onde a ansiedade cede lugar à paz, a tristeza é convertida em consolo e os pensamentos negativos são vencidos pela verdade eterna. É nesse lugar secreto que o ser humano encontra não apenas proteção, mas também identidade e propósito. Ao percorrer cada linha do Salmo 91, guiados pela clareza de Ellen White, percebemos que não se trata de um cântico distante, mas de um pacto vivo entre Deus e aqueles que o buscam. A mensagem atravessa séculos e continua oferecendo segurança a corações aflitos, revelando que a verdadeira paz não depende das circunstâncias, mas da confiança depositada no Altíssimo. Essa promessa permanece tão real hoje quanto no tempo em que foi escrita. A ansiedade, a tristeza e os pensamentos destrutivos tentam aprisionar a mente humana em um ciclo de medo e desespero. Contudo, a voz do Senhor ecoa como uma resposta definitiva. Eu estarei com ele na angústia. Essa certeza desfaz as correntes da aflição e convida cada pessoa a experimentar um descanso que vai além da compreensão humana. Ellen White afirmava que esse é o segredo da vida abundante, repousar sob a sombra do Onipotente. Essa confiança não significa ausência de lutas, mas presença constante de esperança. Quando as lágrimas insistirem em cair, quando a noite parecer interminável ou quando os pensamentos se tornarem pesados demais, o refúgio do Altíssimo estará disponível. É nesse lugar secreto que o coração descansa, a mente encontra equilíbrio e a alma descobre coragem para enfrentar cada amanhecer com fé renovada. O chamado é claro. Habitar na presença de Deus é a escolha que transforma a existência. Ellen White lembrava que a vida de quem confia no Senhor se torna um testemunho vivo, irradiando paz em meio ao caos. Essa luz não se limita a quem a recebe, mas se estende, alcançando outras vidas e inspirando outros corações a buscar o mesmo abrigo seguro. A promessa não é apenas individual, é um convite coletivo para viver sob a proteção divina. E agora, diante de tudo o que foi revelado, a decisão é sua. Você deseja continuar carregando o peso da ansiedade e da tristeza ou escolher confiar no Deus que promete livramento e paz? Se esta mensagem tocou sua vida, compartilhe-a, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Assim, você não apenas fortalece sua própria fé, mas também ajuda a espalhar esperança a quem mais precisa ouvir que existe proteção no Altíssimo.